Vamos ficar em pé para a leitura santa da palavra de Deus. João 9, 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, repreende todo o mal nesse momento. Tudo que vier atrapalhar essa ministração seja destruído, caído por terra, anulado, ó Pai, em nome de Jesus. E que todos possam estar bem atentos, os ouvidos abertos, os olhos atentos e a mente, ó Deus, concentrada, para não perder nenhuma vírgula, nenhuma frase, porque pode determinar muitas curas e muitas ministrações poderosas no coração. Eu peço isso, me coloco mais uma vez na brecha e me coloco com muita humildade na tua presença, para que o Senhor me use com poder, em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Restaurando feridas no coração do pai e da mãe. Deus nos traz essa noite essa ministração, que eu tenho certeza, irmãos, que vai falar com você. Então preste bem atenção, mesmo você sendo jovem, solteiro, não importa, porque feridas no coração todos nós podemos ter e podem ser plantadas na vida da gente. Então que Deus abençoe a sua vida. A saúde emocional da família é muito importante, Que se você é pai, se você é mãe, hoje foi ferido por seu e de repente você foi ferido pelos seus pais na sua infância. Então por isso que geralmente acontece hoje de você estar vivendo então a criação de filhos com dificuldades, porque está criando sérias dificuldades para lidar com seus próprios filhos em várias áreas. É porque você no passado foi ferido por algum trauma, por alguma dificuldade. A família, irmãos, hoje está vivendo ciclos de traumas e de derrotas, e isso vai gerar um colapso. O que é um colapso? É quando existe uma separação, o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, o filho abandona e a família se desfaz. Isso é um colapso. E por mais que as pessoas saiam, desfaçam, elas vão querer casar de novo, elas vão querer fazer outra família, mas elas podem levar consigo os mesmos problemas. Então é isso que temos visto em muitas famílias. O quadro então é muito preocupante. Sonhos frustrados. Quando a gente casa, geralmente você casa novinho, você tem sonhos, projetos. É muito bonito esse momento. Mas se você não tratar, sonhos podem ser frustrados, mágoas podem ficar guardadas ali e uma hora vão vir para fora. Pais feridos ferem filhos. Escute bem, pais feridos ferem filhos. E o único caminho para mudar essa realidade é buscarmos curas emocionais, dessas dores emocionais, e curas espirituais que você às vezes recebeu na infância. A tomada de consciência precisa começar em nós. Eu vou falar algo grave aqui esta noite, para você que é pai e mãe, especialmente dos novinhos. A pena porque os casais mais novos, a maioria não está aqui hoje, né? E às vezes os pais de meia idade também. A gente já tentou colocar aqui na nossa igreja alguns cursos da UDF de Educando Filhos à Maneira de Deus. Só formamos a turma de líderes, mas quando a gente divulgou para que os pais se inscrevessem para fazer a escola de pais, não houve procura. Isso me entristeceu muito. Isso faz uns 4, 5 anos atrás, me entristeceu muito.
Eu fiquei pensando, esses pais não querem ajuda? Por que esses pais não querem ajuda? É preciso ter uma consciência, irmãos, dessa necessidade. Muitos pais passam anos após anos agindo da mesma maneira, e ficam esperando que a coisa mude, fica esperando que alguma coisa aconteça que vai mudar o quadro. Não vai, não muda, porque a pessoa não tem consciência de que tem um problema e precisa encontrar solução para abençoar os seus filhos, e isso não tem mudado, infelizmente, e os resultados sempre serão os mesmos. Aí eu pergunto para vocês, é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que a coisa não mude? Que não melhore? Culpar, e aí vem os problemas, culpar os outros, criticar, julgar, punir, são os que muitos pais fazem, culpando os filhos, punindo os filhos, de uma forma para botar tudo aquilo que ainda está guardado lá dentro e que dói, e desconta na próxima geração. E isso disfarçado da educação. Eu estou educando o meu filho. Não, não está educando. Está colocando um trauma maior na vida dele. Isso não é educar, é ferir o filho da mesma forma que de repente você também foi ferido. Então esta noite nós vamos tentar aqui tratar isso. Devemos parar e refletir as nossas atitudes para que não seja tarde demais. Tenho falado muito isso, né? Falei isso quarta-feira, que se os pais não protegerem a mente dos seus filhos, vai chegar na pré-adolescente, junior, já perdeu os filhos, já ali na adolescência já perdeu totalmente a batalha. Então, se você não se preocupar com isso, vai ser tarde demais. Então isso nós não podemos deixar acontecer. Antes que seu filho cresça, saia pela porta e não queira mais voltar. Devemos mudar enquanto ainda há tempo de mudar, para buscar aprender e principalmente deixar ser tratado. Então deixe essa noite agora. Então eu peço, se você abre o teu coração para ser tratada por Jesus essa noite. Eu vou falar aqui alguns exemplos de pais na Bíblia que eu tenho certeza que vai mexer com áreas na sua vida, e você vai falar, realmente é isso, eu preciso mudar, eu preciso entregar. Na Bíblia, irmãos, temos exemplos de pais que perderam seus filhos, pais que não foram honrados pelos filhos, filhos que abandonaram os seus pais, pais com filhos deficientes, pais de filhos que se desviaram, etc, e etc. Tentem ligar a luz agora para ver se melhora, tá? O que podemos aprender com eles e com o objetivo de tratarmos e cuidarmos das nossas feridas? Como podemos aprender com eles e tratarmos as nossas feridas? Como eles agiram? Que podem me ajudar nisso? Como eles lidaram com o sofrimento? Você está sofrendo? Como eles lidaram com esse sofrimento? Então vamos começar aqui, irmãos. Primeiro, pais que perderam os seus filhos. Infelizmente, irmãos, nesse ano, último ano 2020, início de 2021, muitos padeceram com a Covid-19. Muitos pais morreram, a maioria dos pais faleceram, mas também muitos filhos. Outros filhos morreram recentemente aí, alguns policiais morrem nos confrontos, ou em acidentes, ou em overdose. Os filhos estão morrendo. Como os pais têm enfrentado então a perda dos filhos? Duvido, irmãos, duvido que haja aqui tristeza humana mais profunda do que o sofrimento de um servo de Deus. Estou falando dos ímpios, de um servo de Deus que perde um filho para sempre. Eu não vou experimentar isso na minha vida, né, porque eu não vivo a paternidade, mas eu fico imaginando, e vocês que são pais, como deve ser a dor de perder um filho, alguém que você supre tanto amor, que você dá tanto amor. Então o luto de um filho é marcado por muita culpa e muita revolta. Geralmente vem muita culpa e muita revolta.
por algum tempo, e essas pessoas às vezes chegam até a brigar com Deus, se revoltar com Deus, tentando encontrar o porquê disso está acontecendo, porque não consegue entender ou aceitar, ou porque está vivendo uma dor que está muito intensa. Então é difícil realmente de administrar isso. As reações ligadas à perda de um filho dependem de alguns fatores, como por exemplo, a relação prévia que você tinha com o seu filho. Então, de repente, em alguma circunstância veio a morte e o filho não teve tempo de se reconciliar com seu pai. Brigavam sempre. O pai era duro, o filho se mudou e vivem longe, não se falam muito. Então, quando há a morte, então fica esse trauma, essa ferida, e isso vai dar consequência, lembre-se, lá na frente, porque esse filho um dia vai ser pai, e ele guardou isso, que ele não se dava bem com seu pai, o seu pai morreu, ele não teve tempo de se reconciliar. Então isso é muito sério, e por isso, quando você tem o seu pai, a sua mãe, você deve estar bem ligado com ele, afinidade bastante com ele, para que quando vier a morte de um ou de outro, não haja traumas. Outro, a idade do filho. Tem gente que pede o filho neném, tem gente que pede o filho criança, ou jovem, e você não entende muito, você fica muito traumatizado. E as circunstâncias da perda, os motivos da perda também, às vezes por questões muito fúteis, as pessoas morrem, e você fica traumatizado. Esses dias, eu vi uma história de um pai que perdeu o filhinho porque ele se descuidou e o filhinho caiu na piscina, e procuraram e não acharam. Depois de algumas horas foi encontrar a criança na piscina. Foi uma dor muito grande, uma questão de segundos que ele não viu e a criancinha morreu, ele ficou arrasado. Na palavra de Deus, nós encontramos ali em 2 Samuel 18:33, a história de que Davi perde o seu filho. Diz assim, a dramaticidade do texto, diz assim: então o rei, 2 Samuel 18:33, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morra por ti, Absalão, meu filho. Então, irmãos, a dor de um pai que perdeu então o seu filho, que eu vou dizer que era querido, um filho que traiu o pai, um filho que estuprou a irmã, um filho que queria roubar o trono do pai, mas mesmo assim o pai amava. Davi tinha um coração incrível, porque mesmo com toda a perseguição, ele mesmo assim amava. Esse era o coração do pai. Muitos culpam a sociedade, outros culpam os próprios pais e outros culpam o Senhor. Sem dúvida, irmãos, é muito fácil culpar os outros seres humanos, né? É muito fácil, irmãos, culpar a Deus, mas muitas vezes isso acontece pelo fracasso do próprio filho. Então, na verdade, aqui o culpado dessa morte não foi Davi, o pai. O pai fez tudo correto. O pai educou, amou, beijou. É lógico que ele foi um pouco complacente. Nós já vamos ver aqui uma outra situação do pai de Davi, Jessé. Mas Davi, ele deixava os filhos soltos, muito soltos, e aí deu no que deu também. Irmãos, mas a culpa nesse caso aqui era do próprio filho. Apesar de qualquer circunstância da vida, então existiram as falhas, e Absalão foi desobediente aos seus pais e ao Senhor, e teve um fim trágico. Teve muitas oportunidades durante vários anos para se arrepender e reconciliar-se com o pai, mas ele não fez. Então ele morreu, os dois brigados. Então isso causou um trauma muito grande no coração de Davi, o pai. Olhe como é que está o sentimento de Davi aqui, chorando, e se humilhando, e se lançando no chão. Isso causou algo profundo no coração de Davi. Por isso, esta noite, você precisa curar as feridas da traição.
De repente você foi traído, de repente você está brigado com alguém, com o filho, de repente tem algum problema aí no meio da sua família, ou no teu passado, lá do seu pai, da sua mãe. Você foi fruto de uma traição, ou você viu muita coisa acontecendo, que seu pai traía sua mãe, ou vice-versa, ou a mãe abandonou. Tem muitos traumas acontecendo ali, de traições. Então esta noite eu quero que você coloque a mão no seu coração, se esse é o seu caso, se o Espírito Santo faz você lembrar que existe aí uma ferida no passado, de alguma obra de traição, e que isso está acarretando alguma mágoa para você, alguma ferida, precisa ser tratada esta noite. Então a primeira ministração é essa. Absalão traiu seu pai, e estava brigado e morreu sem se reconciliar. Isso pesou no coração desse pai. O segundo pai que perdeu tudo também foi Jó. Vocês conhecem essa história? Jó perdeu todos os seus filhos, todos. Jó teve uma das maiores decepções financeiras. Ele dormiu milionário e amanheceu pobre, de um dia para a noite. Mas a notícia pior que Jó recebeu no seu coração não foi a parte financeira, não foi os gados que ele perdeu, mas foi a morte dos seus filhos. Isso foi um peso muito grande, foi um desastre, irmãos, um desastre muito grande. Os servos de Jó então foram mortos a fio da espada também. Ele perdeu tudo, mas principalmente seus filhos. E diz assim Tiago capítulo 5 verso 11, o Tiago escreve assim na sua carta: eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então Jó ali podia estar colocando a culpa em Deus, podia estar reclamando, podia falar: Senhor, eu fui injustiçado. Então a segunda ferida desta noite, que pode estar no seu coração, é que você pode estar falando assim: eu fui injustiçado, aconteceu algo na minha vida que não podia ter acontecido, eu não merecia isso. Jó não merecia. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios, né? Jó capítulo 1 verso 19, ele chamou lá os sacerdotes e saía de madrugada à noite. Jó 1:19, e disse assim: levantando-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então era um pai bom, um pai zeloso, um pai que imprimiu no coração dos filhos a salvação. E se eles tivessem pecado, ele oferecia os holocaustos, ele se ajoelhava, ele orava pelos filhos. Ele não merecia ter passado por tudo aquilo. Então ele podia colocar no coração dele alguma ferida de injustiça. Sem dúvida, Deus tinha um plano na vida dos filhos de Jó, e era que fosse curta a vida deles. Às vezes a gente fica pensando, né? Mas Deus é injusto. Não, Deus faz tudo correto, fazia parte dos planos dele. Nenhum de nós sabe o que virá na nossa vida, se a nossa vida vai ser curta ou longa. Deus sabe, Ele sabe. Se formos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, saiba disso. A nossa vida aqui na terra terá sido de grande serviço. Então Jó lhe ofereceria serviço. Serviço é o que? Culto a Deus pelos seus filhos. Então, irmãos, vamos então colocarmos um unguento para curar essas feridas da injustiça com o serviço ao nosso Deus. Se dedique nessa obra de Deus. Deus vai curar as feridas e vai fazer você tirar essas mágoas, se caso há no teu coração ou no passado. Gostaria que você lembrasse muito do seu pai agora, o que o teu pai te ensinou, para que, se tiver alguma injustiça aí, o nosso Pai Celestial possa essa noite curar. E o terceiro exemplo de pais que perderam seus filhos, morreram, né? Os filhos estiveram mortos, é o grande exemplo de Maria. Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Alguém um dia disse, eu acho que foi católico que falou isso, né? Com certeza. Alguém um dia disse que
disse que depois de Jesus, quem mais sofreu como ser humano foi Maria. Não sei se isso pode ser verdade. Muitos homens e mulheres de Deus escritos na Bíblia tiveram grandes sofrimentos. Jó foi um deles, né? Mas a de ver o filho morrendo, de ver o filho naquele estado, talvez tenha sentido essa afirmação. Ela teria sofrido menos se pudesse morrer com o seu filho. Se tivesse morrido junto com o seu filho, seria melhor para ela do que presenciar aquela cena. Mas para que o seu martírio fosse completo, foi preciso que ela visse Jesus agonizando, seu filho único, na cruz do Calvário. Pelo menos o filho único, foi primogênito, depois ela teve outros filhos. E ela e Jesus ali levantado por 3 horas de sofrimento ali, longas horas entre o céu e a terra. Ele foi pregado então naquela cruz, e foi preciso que ela visse Jesus gemendo, Jesus morrendo, expirando ali, e ela vivesse para ver isso, seu filho morrendo. Com certeza foi muito difícil para esta mãe. Maria mostra aqui a sua grandeza, a grandeza da sua humildade, pela qual ela venceu a soberba. Quando Jesus estava no holofote, Jesus estava curando, as multidões seguiam Jesus, Maria estava quietinha. Mas quando Jesus foi humilhado, quando todos tiravam os olhos de Jesus para não ver aquela situação, Maria se fez forte ali presente. Então é a presença da mãe nos momentos de maior dificuldade. A mãe estava ali. Nos momentos da glória de Jesus, ela esteve escondida, mas no momento da agonia, da paixão de Cristo, ela aparece e se fez presente aos pés de Jesus, da cruz. E quando todos fugiram, até os discípulos fugiram. Que lição para nós, nós que gostamos de ser exaltados, que lições para nós de humildade. O orgulhoso gosta de aparecer nas horas dos aplausos, mas desaparece na hora da dor. Maria não foi assim. Então, irmãos, que nós possamos aprender também a aguentar firme a dor, quando existe a perda de um filho. Agora, irmãos, nós vamos para o segundo tipo de pai essa noite. Primeiro, o pai é aqueles que perderam os filhos. Nós vimos aqui 3 exemplos de como nós devemos agir quando isso acontecer. Todos são sujeitos a isso, perder os seus filhos. Eu sempre falo nos funerais, né? O normal é os filhos enterrar os seus pais, nunca os pais enterrarem os seus filhos, mas pode acontecer. Segundo, pais que os filhos se desviaram, e aí tem bastante. Quantos aqui, essa é uma pergunta difícil, se você quiser, é um motivo até de nós orarmos essa noite. Quantos aqui estão aqui presentes, que têm filhos e os filhos estão desviados? Levanta a mão. Olha, tem umas mãos levantadas aqui. Então essa ministração vai ser para vocês agora. Pesquisas nas universidades dos Estados Unidos, isso foi feito há mais ou menos uns 10 anos atrás. Imagine a pesquisa hoje, né? Nos Estados Unidos, no Brasil não é muito diferente. A pesquisa nos Estados Unidos, nas universidades, dizem mais ou menos assim, dizem isso aqui, ó, que 10% dos filhos de crentes que nasceram na igreja, que frequentaram a igreja, 10% então estão como os filhos pródigos, que saíram da casa dos pais, da igreja, estão no mundo, 10%. 40% são nômades, ou seja, vêm à igreja, estão na igreja, mas também estão lá nas festas, estão nos motéis, estão nas universidades, estão curtindo a vida, estão lá e cá. 40% são nômades, não sabem direito aonde estão, são da igreja, são crentes, ou se são do mundo, eles não sabem.
20% são chamados exilados. Exilados. 20%. Eles estão fora, mas que dizem: eu vou voltar ainda, eu sou crente, mas eu não frequento igreja. Eu acompanho, mas de longe, eu não participo mais, mas eu sou espiritual. 20%. E 30% dos filhos dos crentes, apenas 30% estão firmes. É uma pesquisa que faz a gente pensar que você não está sozinho. Muitos pais aí, infelizmente, estão vivendo essa situação de filhos desviados. Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. É a mesma, Ezequiel que está falando a mesma coisa que o Evangelho disse no início que nós lemos. Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: quem é que pecou? Foi eles ou foi os pais para eles estarem vivendo isso? Jesus falou: nem uma coisa nem outra. Foi a mesma ideia aqui do Ezequiel 18. Cada um vai prestar conta de si mesmo. É lógico que o filho que nasce num berço evangélico, tem a mãe crente que ora, o pai que dá conselho, terá muito mais chance esse filho de dar certo, desse filho de estar firme, não se desviar e produzir frutos, do que se desviar. Mas pode acontecer. Então não há culpa. Então, se você foi ferido pela culpa que você está carregando, que você foi culpado de que o seu filho se desviou, nós vamos tirar essa culpa hoje do seu coração. Agora, se você também identificar no seu coração o que você foi plantado no seu coração no passado, alguma coisa que influenciou, que o teu filho ficou revoltado por alguma atitude sua, ele se afastou, você precisa hoje pedir perdão pelos seus pecados, dos erros, das mágoas. E é o que aconteceu aqui com o filho de Jessé. Quem é o filho de Jessé? Jessé, então, era o pai de Davi. E Jessé era filho de Obed. Ele morava em Belém e teve 8 filhos e 2 filhas. A Bíblia fala pouco de Jessé. Jessé era neto de Boaz, que foi casado com Ruth. Essa história vocês conhecem. Que era um homem rico e influente. Então, possivelmente, Jessé era um homem rico, tinha posses, sendo seu herdeiro, possivelmente bem abastado. Quando o profeta foi visitá-lo, Jessé mandou chamar Davi no campo, e Samuel ungiu na presença dos seus irmãos. Davi aparentemente era um bom filho. Davi era um menino bom, um menino educado, obedecia o seu pai. E a característica número 1 de Davi, depois que ele venceu Golias e foi liderar os exércitos do povo, é que ele era corajoso. Mas ali foi implantado uma ferida no coração de Davi, que é por isso que ele não foi um bom pai. Davi não foi um bom pai. Por quê? Começou aqui com Jessé, irmãos. Aqui, irmãos, vocês sabem que Davi, em algum momento da vida dele, ele se desviou. Começou a aparecer ali logo que veio então o trono, a coroa, ele começou a se inflar, ele começou a ganhar e as pessoas louvavam Davi. Tudo bem, Davi louvava ao Senhor, Davi se ajoelhava, tinha o coração segundo o coração de Deus, mas Davi começou a guardar no seu coração então, e ele começou a desejar a mulher do próximo. Vocês conhecem a história, cometeu adultério, mandou matar o marido de Betseba, e tantas coisas ali. Davi foi errando, por quê? E foi deixando seus filhos soltos, não foi educando, não foi repreendendo, não foi disciplinando, e esses filhos se desviaram. Então Jessé foi um exemplo de um pai que tinha dinheiro, mas que plantou o quê? Feridas de abandono, de rejeição. Por quê? Quando chegou Samuel para ungir o novo rei, Jessé falou: esse aqui é o meu filho, esse aqui é guerreiro. Foi colocando, e Davi, ele foi esquecendo Davi ficou lá,
foi o último a ser lembrado. Então teve ali uma raiz de rejeição e de abandono. É lógico, depois mandou buscar Davi, Davi foi ungido, aí mudou um pouco a história, mas já estava ali sendo implantado nesse coração de Davi alguma ferida. E quem sabe você também viveu ou vive uma questão de que você foi abandonado, ou você foi rejeitado. Irmãos, existem muitos de nós temos guardado esse sentimento. Às vezes até alguns não tiveram pai, o pai abandonou mesmo, ou foi rejeitado desde o ventre, a mãe não queria que nascesse, nasceu. Enfim, irmãos, existem casos diversos em várias pessoas diferentes, mas ali às vezes é plantado isso, uma semente de abandono, de raiz, de rejeição. Então, se é o teu caso, esta noite, em nome do Senhor Jesus, se é isso que está atrapalhando você para ser um bom pai ou uma mãe, então nós vamos orar para que o Espírito Santo ministre isso no seu coração e tire em nome de Jesus, amém, queridos irmãos? O outro filho que se desviou foi os filhos de Eli. Essa história é muito triste, Vocês sabem que Eli foi aquele que encaminhou Samuel, né? Lembra daquela história? Samuel estava dormindo e ele ouviu o nome dele sendo chamado, aí tinha lá o sacerdote, era Eli. Eli ensinou tudo para Samuel. Só que esse Eli, ele era dedicado, ele era um sacerdote dedicado, irmãos. Só que ele se dedicava tanto, isso é mais para pastor, a gente se dedica tanto na obra que a gente esquece os filhos. Os pais se entretêm com tantas coisas, esquece do filho. De estar ali, Ofni e Finéias cometeram vários pecados. Eles começaram ali a trabalhar junto com o pai ali, e eles transgrediram a lei cerimonial e os mandamentos que Deus estabeleceu com o sacrifício em Levítico, e começaram então a negligenciar ali o trabalho cerimonial. Em segundo lugar, eles profanaram o santuário da tenda da revelação, onde Deus mostrava ali a sua glória, e transformaram ali num antro de prostituição. Então eles traziam as mulheres ali no local, irmãos, aonde eles celebravam ali o sacrifício. Então eles profanaram o templo. Os filhos, posso até dizer que os filhos do pastor, os filhos do sacerdote. É por isso que a igreja deve orar pelos pastores, pelos filhos dos pastores, para que isso nunca aconteça. Ou um filho de diácono. A coisa mais triste para nós pastores, eu digo nós, e olhando para alguns colegas que sofrem muito, quando a esposa não vem à igreja, quando os filhos se desviam, os ministros, é a coisa mais difícil. Você estar aqui na frente, deve ser, né? Estar aqui ministrando, pregando, e os filhos desviados, deve ser a coisa mais difícil. E foi o caso de Eli aqui. Isso causou um trauma muito grande no seu coração, e Eli não os puniu. Eli não puniu os seus filhos, pelo contrário, em vez de destituí-los do ministério, ele os advertia brandamente. Então por isso que a palavra de Deus diz que os pais têm que corrigir os seus filhos, às vezes firmes, mas Eli não fez isso. E disse 1 Samuel 8:5, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Isso foi que Deus falou para Samuel. Samuel também aconteceu a mesma coisa. Olha só, Eli aconteceu isso, seus filhos se afastaram, e Samuel também teve o mesmo problema. Se Samuel tivesse filhos que seguissem o caminho do profeta, talvez Deus não permitisse o rei. Mas porque Deus não achou nos filhos de Samuel também, a sua descendência não iria seguir em frente. Triste, irmãos. Todos conhecem a história do filho do Billy Graham. Inclusive vai ter uma cruzada dele agora no final do ano, né, do filho do Billy Graham. Mas Billy Graham, o grande evangelista, saía pregar o mundo todo, ganhando milhares de almas para Cristo, e o seu filho desviado, Franklin Graham, desviado, e ele falava na cara do pai: olha, eu não estou mais na igreja, eu não sigo Jesus por causa do Senhor, por causa disso.
E ele falava várias vezes na cara de Billy Graham, por que ele não estava mais na casa de Deus. Imagine a dor de ver o filho que sempre jogava na cara do pai o motivo da sua saída da igreja. Talvez você esteja experimentando isso. E é duro isso, hein? Deve ser duro isso. Então, em nome de Jesus, você precisa essa noite curar as feridas. Primeiro, coisa que você deve colocar no teu coração agora, se você está passando por isso: você não é o Espírito Santo. Então você deve orar pedindo ao Espírito Santo que haja no coração dos seus filhos. Haja no coração dos seus filhos. Não queira ser o Espírito Santo que vai ali estar em cima dele falando. Não, ore de joelho, deixa Deus agir. Segundo, muitos filhos desviados irão regressar. Então o seu filho irá regressar, amém, irmão? Então você deve crer todo o seu coração nisso. Seu filho vai regressar. Você não está só também. A igreja estará com você. Junte-se a outros pais que sofrem do mesmo problema e vamos estar intercedendo. Outra coisa, aprender a sentir e a aceitar o perdão de Deus. Você precisa aceitar e sentir. Então, irmãos, quando a Bíblia diz assim que a gente tem que chorar, que a gente tem que se ajoelhar e chorar pelo nosso pecado, é porque tem uma cura emocional para você viver nesse ato, de você sentir mesmo. E aí, irmãos, vem aquilo que eu disse: o Espírito Santo vai fazer você lembrar de alguma ferida que precisa ser curada no seu coração, para que você possa também curar o coração do seu filho, porque seu filho está revoltado, foi plantado ali uma semente, uma ferida no coração do filho. Billy Graham falou isso para o pai depois que ele voltou, né? O Franklin Graham, ele voltou, pediu perdão para o pai e disse: pai, eu fui ferido no meu coração, mas eu perdoei o senhor. E o pai também pediu perdão, e aí houve a cura vai acontecer assim, exatamente assim. E outra coisa, manter a porta aberta, sempre, nunca fechar a porta. Eu tenho podido aconselhar alguns pais de filhos que foram para o homossexualismo, ou para o lesbianismo, né? Muito difícil, os pais têm sofrido muito. Os filhos abandonam a igreja, porque acham que a igreja é legalista, e vai repreender, que vai discriminar, mas não é nada disso. A pessoa mesmo, ela quer viver a vida sexual diferente, livre, sem ninguém falando nada. Só que os pais estão sofrendo muito com isso. E uma das coisas que acontece é que pais se revoltam e fecham a porta e mandam embora, não quer conhecer o namorado, e aí fecha a porta. É muito difícil, não imagino como seja difícil. Mas uma coisa é importante: manter uma porta aberta para o filho, para quando ele quiser vir, você o receber, vir arrependido, né? Especialmente arrependido. Em terceiro e último, amados irmãos, nesta noite, então, primeiro, pais que perderam os seus filhos, que os filhos morreram. Segundo, pais de filhos desviados, pode acontecer. E terceiro, pais de filhos perdidos, mas que foram achados. Amém, irmãos? E agora eu quero encerrar com essa ministração final. Eu quero dizer que eles vão voltar, pais de filhos que voltam, que foram encontrados. E é muito bom voltar para casa, né, irmãos? É muito bom voltar para casa, né, Dudu? Quando você está num dia difícil, triste, trabalhando, suando, é coisa que você mais quer acabar, bater o cartão, não sei se é o teu caso de bater cartão, né? E voltar para casa logo. Isso as pessoas que gostam de casa, que construíram um lar, né? Porque tem gente que sai de casa, não gosta nem de ficar em casa, que é muito problema, é muita confusão, a pessoa sai, vai para a rua, né? O lar não é aquele ambiente seguro, gostoso, abençoador. Mas o normal é gostar de voltar para casa. A pessoa diz assim: estou louco para ir para casa, né? Tem gente que vem para o culto, fica uma meia horinha: estou louco, eu tenho que ir embora logo, quero ir para casa. Esse não seja o seu caso hoje. Quando o culto é bom, a gente quer ficar mais, né?
Porque aqui é a casa de Deus, amém, irmãos? Aqui é a casa do Pai. Então a pessoa que sai da igreja tem que voltar logo. É muito bom se estar numa igreja na casa do Pai. Jesus lá, quando aparentemente os pais perderam Jesus lá no caminho da festa, cadê Jesus? Sumiu, onde é que ele está? Estava na casa do Pai. É muito bom estar lá. A música que os pais mais gostam de ouvir é aquela música do Roberto Carlos. Eu não vou cantar hoje à noite aqui não, tá, irmãos? Quando vi que 2 braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei. Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei, eu voltei. Amém, irmãos? Essa é a música que eu acho que todo pai gostaria que o filho cantasse. O filho que saiu da casa do pai. Jacó, irmãos, foi o pai da Bíblia, um dos que mais sofreu. Vocês conhecem a história de Jacó, né? Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não lhes podia falar pacificamente. Gênesis 37:3. E para complicar ainda mais, né? José era filho da mãe mais amada, a esposa mais querida, porque Jacó tinha outras esposas, né? Poderia ter naquela época. Então a mãe de José era a mais amada. Então tudo indicava que ali ia dar um problema sério, né? E os outros filhos então fizeram um plano para destruir o seu irmão José. Vocês conhecem bem essa história, né? Eles aproveitaram lá que José tinha ido atrás deles, eles pegaram, amarraram José, jogaram num poço, e ali então eles pegaram o animal, mataram, pegaram o sangue, pegaram aquela túnica que identificava o filho. O pai sabia que aquela túnica era de José. Sanguentaram, levaram para José e falaram: olha, nós não encontramos ele, sumiu, só encontramos isso. O pai se desesperou. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo: não. Chorando disseram, chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. Então ele rasgou as suas vestes e falou: não, minha vida acabou, o meu filho morreu e eu vou para junto dele. E continuou chorando por ele. Gênesis 37:32. Irmãos, então José, depois daquele momento, os irmãos falaram: não vamos matar ele não, é muita crueldade, vamos pegar José e vamos vendê-lo. E eles venderam mesmo para os medianitas, e os medianitas levaram José lá para o Egito, e José então foi vendido para um homem chamado Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Vocês já sabem essa história, essa é uma das histórias mais lindas, uma das novelas mais lindas da Bíblia na vida real, né? Aconteceu mesmo. José então foi preso porque a mulher de Potifar queria ficar com ele, tirou a roupa na frente dele, ele disse não, era um menino bom, temente a Deus, e prenderam José e colocaram ele na prisão. Lá ele teve sonhos, estava começando a dar uma seca no Egito, então iria vir fome por todo o Egito, e o rei começou a ter sonhos lá, o faraó começou a ter sonhos, e ninguém interpretava, e José falou: opa, estou aqui, Deus me deu o sonho, eu sei interpretar. E José então interpretou o sonho do faraó, e o faraó deu um anel para ele, se tornou governador do Egito. Amém, irmãos? Vocês conhecem bem essa história, estou resumindo bem. E chegou o momento então que todos comiam praticamente na mão de José. José então guardou trigo, vários celeiros para alimentar o Egito e outros povos. E aí começou a fome lá na casa de Jacó, todo mundo com fome. Jacó então mandou os seus filhos
irem ao Egito comprar, negociar, e quando os camaradas chegaram lá, ficaram na frente de José, eles não reconheceram. José então diz assim, esses camaradas são meus irmãos, eles que me mandaram matar, e eles que são, mas Deus faz o bem com as coisas erradas. A Bíblia diz em Gênesis 45:13 que José abraçou e chorou cada um dos seus irmãos e mandou buscar o seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuía para trazê-lo para o Egito. Então José disse que chorou e disse: eu sou José, e a primeira pessoa que ele falou foi no pai. Irmãos, José é um exemplo aqui de filho que não deixou a mágoa no coração, traumas de feridas, mas ele sabia que no coração do pai tinha uma ferida muito grande. Irmãos, no meio do choro, Deus está trabalhando. Amém, irmãos? Então repita comigo: no meio do choro, Deus está trabalhando. Então, Jacó chorou, ali os irmãos choraram, José chorou, e Deus estava trabalhando a cura para aquele pai que tinha perdido seu filho, mas foi achado de volta. E José mandou chamar Jacó: contem a meu pai quanta honra me prestaram ao Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. A cura tem que ser depressa, irmãos. José queria que o pai visse-o, para tirar aquela tristeza do coração, que ele sabia que o pai o amava muito, e que estaria ferido com o desaparecimento dele. José falou: depressa, depressa, tire essa mágoa do coração do meu pai, vamos colocar uma alegria ali, vamos colocar contentamento. Então ele disse a célebre frase, Gênesis 50, versículo 19: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, se o teu filho se desviou, se causou muita tristeza para você, muita mágoa, muita dor, saiba isso, guarde esse texto, Gênesis 50, 19. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Então Deus vai fazer de alguma forma isso voltar para você como coisa boa, e quer tirar o choro para trazer alegria. Foi isso que Jacó sentiu. Devemos, por último, irmãos, curar as feridas da humilhação e as feridas da rejeição. Então José foi humilhado, Jacó foi enganado, José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi excluído. Quantos de vocês têm trazido isso de repente no coração pelos seus irmãos ou pelo próprio pai ou mãe? E por último, irmãos, o pai do filho pródigo. A parábola do pai das misericórdias, o pai misericordioso. Como você deve agir como pai se o seu filho está desviado? Primeiro, o pai teve pressa. Vocês conhecem a história do filho pródigo, né? O filho se desviou, pediu herança, foi para o mundo. O pai ficou esperando, com oração, orando e com misericórdia, com muito amor. Quando o pai soube que o filho estava arrependido, estava voltando, o pai não esperou, o pai foi ao encontro do filho e foi depressa. Por que o pai foi depressa? Porque o pai pensou assim, o pai pensa em tudo, né, irmãos? Olha, o nosso pai pensa em tudo, Então, ocorreu o seguinte, ele sabia que se o seu filho, ele ia fazer uma viagem longa de volta para casa, o filho podia no caminho mudar de ideia, ou no caminho ele sofreu um acidente, ou acontecesse algum cansaço. Então antes que o filho estivesse voltando, porque veja bem, o filho estava sem dinheiro, sem transporte, com a barriga vazia, desnutrido, quem sabe o filho estava demorando para voltar, estava sem forças. Então o pai, já sabendo disso, o pai foi ao encontro dele, para o ajudar a voltar. Então às vezes, quando você sentir que o teu filho já está com o coração amolecido, porque o seu filho já está assim, já falando já com você, já dando sinal de que vai voltar, não demore, vá lá e traga-o.
traz ele de volta para casa. Foi isso que o pai fez. E segundo, o pai o beijou. Muito carinho, irmãos. Muito carinho, muito amor. Há tanto significado nesse beijo do pai. O amor, a compaixão, tanto perdão envolvido. Perdoa tudo, irmãos, perdoa tudo. Tudo. Pois tu, Senhor, Salmo 86:15, pois tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, um Deus sofredor e grande em benignidade e verdade. O pai correu, irmãos, o abraçou e o beijou, o envolveu totalmente. O abraço é acolhimento, é aceitação. Entre o amor e a espera, quantas palavras foram resumidas nesse abraço? Eu tenho falado com uma irmã que tem casos muito difíceis, né, irmãos? Principalmente aqueles, por exemplo, que envolvem droga, onde o filho se perdeu tanto e que o pai não acredita mais. O filho já mentiu muito, já enganou muitos, aí ninguém mais quer ele de volta. Então o pai tem que ter muito amor, muita misericórdia, muito tratamento, muita ajuda para trazer o seu filho de volta para casa. Mas é preciso dar esses passos para você ter seu filho de volta. A aprovação do pai, o pai da parábola conheceu o seu filho ainda distante, apesar do cheiro, da aparência, da sujeira, o pai o abraçou e o beijou. Então, irmãos, a última cura dessa noite aos pais aqui me ouvem, de repente, uma mágoa do seu filho, uma mágoa do próprio Deus. Feche seus olhos agora. Nós vamos orar pedindo para que Deus esteja fazendo tudo aquilo que foi ministrado esta noite. Precisamos identificar as feridas emocionais e espirituais. Então, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar fortemente no seu coração, e que você possa identificar algo que foi plantado pelos seus pais. Ah, pastor, o meu pai só me plantou coisas boas, só fez o bem. Eu louvo a Deus por isso. Mas nenhum pai sabe tudo e é perfeito. Se você identificar algo que está impedindo hoje a tua paternidade plena, será que existe uma ferida de rejeição? Será que existe alguma ferida de abandono? Ou de injustiça? Você foi injustiçado, não merecia. Bateram em você, te humilharam. Houve alguma traição? Ó nosso Deus, nesse momento, sai curando, ó Pai, as feridas. Eu não conheço, não sei, só o Teu Espírito Santo conhece a linha histórica de cada família, ó Pai bondoso. Mas eu creio, ó Deus, que nesta noite, ó Deus, muitas famílias, muitos pais, muitos corações, ó Deus, estão te colocando agora nas Tuas mãos, para identificar, ó Deus, o que tem o prejudicado na criação dos seus filhos. E ó Deus, esteja curando as feridas emocionais, especialmente as espirituais, porque o inimigo das nossas almas, ele se infiltra exatamente aí, ó Deus, nas feridas espirituais que foram plantadas. Ó Deus, sai destruindo, sai queimando, sai mudando, Senhor, a realidade das vidas, ó Pai, dos pais que principalmente têm seus filhos afastados, ó Deus. Ó Deus, abençoa, Senhor, para que possamos entender, ó Pai, que os filhos são do Senhor, ó Pai, que os pais possam entregar tudo em oração agora, cada filho no Teu altar. Faça isso agora, irmão. Coloca agora o nome de cada filho Teu no altar do Senhor, para que o Senhor os proteja, os cuide. Você já fez a sua parte, agora o Senhor vai fazer a parte deles. Devemos também amar mais a Deus do que aos filhos, porque Jesus disse: quem ama mais ao pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então esta noite você tem que dizer: eu amo a Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero amar primeiro a Deus e fazer sua vontade, mais do que tudo, mais do que meus filhos, mais do que as finanças, mais do que a minha casa, mais do que tudo, eu quero amar o Senhor. Faça isso essa noite. Se existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, faz parte da ministração do Senhor essa noite. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus,
Jesus, diga isso: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso que eu sou pecador, que eu tenho errado, ó Pai. Me perdoa, Jesus, meus erros. Perdoa também as feridas do passado. Os meus pais já faleceram, o meu pai me prejudicou muito, ele não está mais aqui, mas eu quero perdoá-lo por tudo que ele fez. Eu quero pedir ao Pai bondoso que o Senhor, que é o Pai celestial, que o Senhor me perdoe, Senhor, me ajude, e que eu receba esta noite, ó Pai, a cura completa da minha paternidade. Eu preciso crer que os meus filhos vão voltar. Então uma oração especial quero encerrar aqui esta noite, ó Pai, para aqueles pais que têm seus filhos desviados. As estatísticas estão dizendo que os pais estão perdendo seus filhos para o mundo, para o pecado. Ó Deus, traz eles de volta, ó Pai. Prepara-os como o Pai misericordioso da parábola do filho pródigo. Prepara cada pai, cada mãe aqui, Senhor, para receber de volta o seu filho em amor, que possa correr até eles, que possa abraçar, que possa beijar, que nada venha impedir esse encontro, ó Pai bondoso. Faz a tua obra no meio da tua igreja e restaura os pais aqui, as mães esta noite, ó Pai, que precisaram e precisam da tua intervenção. Essa é a oração que eu te faço, ó Pai bondoso, crendo que o Senhor vai operar grandes milagres, e eu tenho certeza que muitas coisas maravilhosas vão acontecer depois desta entrega no teu altar, no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mundo ora e recebe essa palavra hoje e sempre. Todos dizem amém, amém e graças a Deus.